Pai, não só para mim, mas para a tua igreja. E eu sei que o Senhor tem algo para falar aos nossos corações. E tem horas não, na verdade, acho que nós mulheres, eu por exemplo, mesmo sabendo que o nosso marido é o que está do nosso lado, é a pessoa que nós mais compartilhamos as coisas, vivenciamos batalhas, mas na hora que fala em relação à palavra, à oração, a gente fica meio assim, né, de chamar ele para orar pela gente, de falar que está nervosa. E aí eu fiquei no quarto, eu fiquei lá, falei, Jesus tem misericórdia. Aí cheguei na sala, falei, eu não estou conseguindo. Ele disse assim, peraí, vamos lá no quarto. E aí ele parou e falou, coloca um louvor aí, fica meditando, enquanto eu vou interceder por você. E aí, rapidamente, ele foi falando assim, o que o Senhor te deu de direção? E eu fui falando com ele, e as coisas foram se organizando na minha mente. E aí o Senhor, ele trouxe uma revelação poderosa daquilo que ele já tem falado a mim, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Fiz algumas anotações aqui. Jesus está nos ensinando um princípio espiritual poderoso. Para o novo de Deus, se exige estrutura nova. E de fato, nós, como servos do Senhor, não importa quanto tempo. Na verdade, tem muito tempo que eu tenho falado aqui na ministração do louvor sobre isso. Sobre voltar ao lugar que nós fomos encontrados por Deus. Voltar à primeira essência, porque com o passar dos anos nós acabamos esquecendo da onde o Senhor nos tirou. Esquecendo da essência, trabalhando no automático, fazendo tudo no automático, seja na casa do Senhor ou seja onde nós estivermos, no nosso lugar de fidelidade. Talvez o seu lugar de fidelidade seja o seu trabalho, você dá muito de si lá, você se entrega bastante. E às vezes seus resultados são sempre os mesmos. E acaba que chega em um momento onde você fica no seu automático. Já está atuando de forma automática, já está fazendo tudo do seu jeito, do seu padrão, porque você já se acostumou com aquilo. E vai passando o tempo e nós vemos que na obra do Senhor, principalmente, tenho o costume de dizer que na casa do Senhor nada se é forçado. Na casa do Senhor tudo é feito voluntariamente. Porém, você tem que fazer uma entrega pura, genuína e sincera ao Senhor. E quando há essa sinceridade, a obra do Senhor flui e você é abençoado por Ele. E muitas vezes nós vamos fazendo as coisas, achando que nós estamos chegando a um nível de perfeição em Deus, quando na verdade nós não estamos. Nós estamos apenas no modo automático. E o que o Senhor trouxe ao meu coração é que Ele está cansado de nós estarmos fazendo as coisas sempre do mesmo jeito. Para que haja uma unção nova, para que haja um óleo fresco, para que haja um vinho novo, precisa haver mudança no recipiente. Odres eram feitos de pele de cordeiro, né? Naquela época. E quanto mais eles ficavam velhos, na hora que colocassem um vinho novo, pela fermentação ele estourava. É impossível viver o novo de Deus tendo as mesmas práticas antigas. É impossível viver o novo de Deus se sujeitando às mesmas práticas. O Espírito Santo, ele nos convida todos os dias, a se reconciliar com Deus, a viver uma vida de conexão com o Pai. A Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. A Bíblia diz que o pão nosso de cada dia nos dai hoje, é porque Ele tem porção nova todos os dias para nós.
não é só viver de 2 semanas atrás. Não, o Senhor está nos dando coisa nova todos os dias. Só que, infelizmente, nós não estamos prontos para receber. Nós falamos muito, nós queremos muito, exigimos muito, quando, na verdade, nós não forçamos de forma positiva a querer receber esse novo de Deus, porque vai exigir de nós algumas aberturas de mão. Vai exigir eu abrir mão de algo que eu gosto muito, vai exigir eu abrir mão de coisas que mexem no meu interior, vai exigir eu abrir mão do meu caráter, da minha personalidade, porque para viver o novo não tem como estar com vestes velhas. O Senhor é especialista em fazer coisas novas. Em Isaías 43:19, eis que faço nova todas as coisas. A Bíblia, o vinho era armazenado em odres de couro. Quando o vinho fermentava, como eu disse, ele expandia. E se colocasse em vinho novo, ele rompia. A mensagem do Senhor, ele é clara para nós. O problema não é Deus derramar algo novo. O problema é quando nos tornamos rígidos demais. A rigidez, ela deixa a gente, na verdade, não nos deixa viver a mudança. Nós nos acomodamos, nos tornamos presos às tradições, aos velhos hábitos. E não deixamos ouvir a voz de Deus. Mas o novo de Deus, assim como o odre novo, ele lhes expande a nossa vida. Quando você está com seus odres, com seu vinho novo, em um recipiente novo, você suporta o processo de fermentação. Nós suportamos o processo de fermentação. Porque nós sabemos que os dias estão se estreitando, as batalhas estão travadas, cada vez mais nós estamos tendo resistências, o inimigo tem se levantado, tantas coisas têm acontecido, atrapalhado e nos tirado do propósito. Mas se eu recebi o novo de Deus, eu tenho absoluta certeza que comigo Ele estará no novo que Ele tem para mim. E eu quero dizer para você nesta noite, que em Ezequiel 36:26, diz assim: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra. O Senhor, Ele não quer apenas nos levar a um lugar novo, Ele quer transformar a nossa vida para receber o novo dele. Deus também tem azeite fresco para derramar em nós. O azeite da Bíblia, ele simboliza a renovação, ele simboliza a presença de Deus, unção e capacitação. Em Salmos 92 diz: fui ungido com azeite fresco. Como eu disse, o azeite fresco é a renovação de Deus todos os dias para a nossa vida. É a capacitação de Deus para a nossa vida todos os dias. Mas existe um detalhe importante. O azeite só é produzido quando a azeitona é prensada. Quem nenhum de nós aqui, que eu acho que pode dizer que nunca passou pela prensa de Jesus? E todos nós fomos esmagados de alguma forma, em alguma área específica, ou estamos sendo, ou seremos. Mas eu quero te dizer que com a presença de Jesus, a gente consegue passar por essa prensa, e vencendo nele. Porque Ele já nos libera na Bíblia um lugar de esperança. Eu estou com você, você é amado, você é filho.
Então, se você tem essa identidade já firmada nele, você conhece muito bem o seu pai. Um pai e uma mãe jamais vai deixar o seu filho perecer. Sabe que a correção era por uma boa causa. Ontem foi dito aqui. E todos nós temos essa experiência, né? Quantos de nós temos filhos aqui e vemos que às vezes temos que colocar de castigo por causa de um jeito de falar, de uma forma de agir. E assim o Senhor, Ele não está nos castigando, mas está nos moldando à medida que Ele nos chama para viver o novo dEle. Insisto em dizer que é impossível viver o novo estando com roupas velhas. É impossível você receber o azeite diário usando as mesmas vestes passadas. O que o Senhor, Ele me diz nesta noite é que Ele trouxe cada um de nós aqui para vivermos algo diferente nele. Ele está cansado de ver sempre as mesmas orações repetitivas. Sempre aquela busca cansativa, porque está exausto de tantas coisas, mas está pedindo uma oração sincera. Eu sou o tipo de pessoa que eu pego até meio pesado com Deus. Porque Ele pede muito de mim a sinceridade. E quando eu vou orar, eu falo, Senhor, o Senhor sabe como que está a situação, né? Me ajuda aí. Dá uma corda. Muda essa situação para mim. Ou às vezes eu falo com Ele, Pai, me perdoe por chegar ao Senhor numa necessidade. E infelizmente, muitos de nós só conhecem verdadeiramente o poder de Deus no momento mais difícil. Muitos de nós só aprendem a se aproximar de Deus, só conseguem se aproximar de Deus quando está vivendo uma fase que é desafiadora e que só depende dEle. E infelizmente, quando nós estamos no momento de bonança, o momento que recebemos a vitória de Cristo para as nossas vidas, nós buscamos mais. Agradecemos a Ele, mas não com a intensidade que foi quando nós precisávamos que a manifestação do Senhor fosse feita naquilo que a gente estava pedindo. Por isso que o Senhor vive insistindo para nós, volte ao primeiro amor. Volte ao lugar do primeiro amor, onde a sua sede e a sua fome era apenas por mim, não por coisas. Infelizmente, nós vivemos nessa batalha todos os dias, entre a carne e o Espírito. Onde o Espírito nos chama para nos encontrar, estreitar mais o nosso relacionamento com Deus. Mas a carne nos faz ver as obrigações do dia, os deveres, o trabalho, os excessos, tirando a gente do propósito. O Senhor está voltando, queridos. O Senhor quer uma igreja limpa. O Senhor quer uma noiva com vestes brancas, alvas como a neve. O Senhor quer um vaso não com rachaduras. E se você nesta noite veio aqui disposto a ser moldado, trocar as suas vestes para receber o novo de Deus, esteja disponível para isso. Queira viver essa transformação do céu sobre a sua vida. Assim como eu já vivi no meu relacionamento, em algumas fases da minha vida, mesmo adolescente, jovem, eu vi a mão de Deus se estendendo com misericórdia sobre a minha vida. Com livramento, com cura, com transformação de caráter, de personalidade. Eu vi o Senhor fazendo e eu sei que Ele pode fazer na sua vida também. O novo de Deus exige 3 coisas: deixar o passado, ter um coração flexível e aceitar o processo. A Bíblia diz em Isaías 43:18: não vos lembreis das coisas passadas.
para ser um odre novo, eu preciso deixar o velho. Talvez Deus queira derramar sobre nós um vinho novo. Talvez Ele queira liberar um óleo fresco. Talvez Deus queira fazer algo que você nunca viveu. Mas a pergunta que Deus faz para nós hoje é: será que eu estou disposto? Será que eu quero viver esse novo? Ari, eu já passei por tantas coisas, você nem imagina. Para eu ter chegado nesse lugar de rigidez, eu passei por muitas coisas. Muitas coisas me blindaram, muitas coisas me deixaram mal, muitas coisas me deixaram desse jeito que eu estou e aqui está tudo bem. E aí o Senhor está dizendo para você nesta noite: é hora de mudar o odre. É hora de tirar as pedrinhas que estão nesse vaso atrapalhando que o óleo fresco venha a ser derramado. É hora de mudar de fase. Muitas vezes nós ficamos no lugar de comodismo, no lugar onde o Espírito Santo está nos chamando para viver algo novo e nós estamos resistentes. Mas quando o Senhor nos pega, querido, não adianta fugir. Essa palavra começou a ser ministrada ao meu coração desde segunda-feira. E no nosso GV, o diácono Anderson trouxe um versículo de Salmo 139, que diz assim: para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, o Senhor está lá. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá também tu estás. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali tua mão me seguirá, e a tua mão direita me sustentará. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu me formastes no meu interior, e tu me teceste no ventre da tua mãe. Graças te dou, visto que de modo assombroso, maravilhoso, tu me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Queridos, não adianta fugir do lugar que o Senhor Ele está te chamando. Não tem como fugir, principalmente quando você sabe que Ele te chamou. Tantos de nós aqui recebemos promessas de tantas coisas que foram cumpridas e que ainda não foram. Mas que o Senhor, Ele não deve nada a ninguém. Você pode ter certeza que tudo aquilo que Ele te prometeu vai se cumprir. Só que eu queria te dizer uma coisa. Quando nós queremos fugir da vontade permissiva de Deus sobre as nossas vidas, Ele sempre vai trazer alguém para jogar um manto na gente. Assim como Ele fez com Elias e Eliseu. No chamado de Eliseu, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19, diz assim: Elias saiu dali, encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de boi diante dele. E ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu seguirei. E Elias respondeu: vá e volte, pois você já sabe o que eu fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou as juntas de boi e o sacrificou. E com os equipamentos do boi cozinhou a carne, deu ao povo e eles comeram. Então se levantou e seguiu Elias. Tenho
uma notícia para te dar. Se você está sendo resistente com aquilo que Deus ele tem te chamado, o Senhor ele te diz que assim como ele fez com Eliseu, ele vai chamar você aonde você estiver. Não é tempo mais de ficar fugindo da vontade de Deus para a sua vida. Nessa palavra fala sobre o manto, né? Quem costuma dizer muito sobre manto, você está no manto hoje é os assembleianos, né? Eu sou da Assembleia, eu já vim da Assembleia, tá, irmãos? Eu sou do manto. Mas, todas as vezes que o Senhor nos encontrou, acredito que foi num momento de grande impacto. Diria que talvez você entrou na igreja porque você necessitava muito. Talvez o Senhor te desconstruiu de uma forma muito diferente. Mas Ele usou sempre alguém, um servo dEle, para jogar o manto em você. E assim como Ele fez com Eliseu, Elias fez com Eliseu. No seu trabalho, ele apenas obedeceu. Esteja disponível para viver a obediência de Deus. Esteja disponível para ser chamado por Deus e obedecer. E aceitar o chamado dEle. Como eu falei para os irmãos, né? Eu vim da Assembleia. E tem uma cantora da Assembleia, que é a Andréa Fontes. Ela canta um louvor um louvor chamado Batismo no Ônibus. E eu não sei se os irmãos já ouviram. Mas ela fala assim que existia um grande empresário. E ele era da... Você sabe, né, Tiago? Ele tinha uma grande empresa. E aí um dia ele estava lá na sua empresa, num momento mais difícil, assim, ele foi para a igreja à noite. Ele era da Assembleia de Deus. E ele, quando via os irmãos pulando no poder, falando em línguas, ele falava, misericórdia, eu não quero ser nunca igual a esses aí. E aí nesse dia tinha uma profetisa. E ela começou a pregar e falava com os irmãos assim, que o Senhor ele iria fazer algo com os irmãos de grande impacto. Aqueles que não estavam vivendo a vontade do Senhor, sabendo o que era para fazer e negligenciando aquilo, o Senhor iria pegar eles. E aí logo depois, ele foi lá na frente para orar e tal, e essa irmã colocou a mão na cabeça dele e falou assim, o Senhor vai te batizar. Aí ele, impossível, eu não quero. Ele vai te batizar. E ele vai te batizar no ônibus. Aí ele foi para casa e falou assim, impossível Deus me batizar no ônibus. Eu sou dono de empresa, eu tenho uma frota de carro, eu não ando de ônibus. O que eu vou fazer dentro de ônibus? Impossível. Passou um dia, passou 2. Quando chegou no segundo dia, ele foi ligar o carro não pegou. Ele foi chamar os seus empregados para trazer o carro da empresa, ninguém estava na empresa. E ele foi murmurando, falando, não é possível que eu vou ter que pegar ônibus. Chamava o táxi, ninguém parava. E ele foi para o ponto. Chegou no ponto, ele entrou no ônibus e começou a lembrar do culto, irmãos. Aí ele começou a glorificar ao Senhor. Aleluias, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, por este culto. Minha irmã, o Espírito Santo veio e pegou aquele homem dentro do ônibus. E ele começou a falar em línguas. E o ônibus estava lotado. E tinha mais gente cheia de Deus lá também, que foi impactada pela presença do Senhor. E o motorista também era pastor da Assembleia de Deus. E aí foi uma grande manifestação do poder do Senhor naquele lugar. É para glorificar, gente. Não é vergonha, não. Deus não tem prazer em envergonhar ninguém. De você, Ele só quer a sua obediência.
Se ele tivesse entendido isso há muito tempo atrás, ele não precisava passar por isso. E Deus não é Deus de envergonhar ninguém. Porque neste mesmo ônibus estavam pastores que entendiam o mistério que ele estava vivendo com Deus. Isso é para nós entendermos que Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. Independente do lugar que você estiver, o Senhor vai te pegar. Seja no ônibus, seja na sua faculdade. Ontem a pastora disse aqui, né, a missionária falou que a filha dela está sendo muito perseguida na faculdade. E o que o Senhor falou com ela é que enquanto sua filha estiver na faculdade, você coloca o seu joelho para orar pela sua filha. E o Senhor está manifestando o poder dele aonde esta menina está indo. E assim Ele fará na nossa vida. Se nós deixarmos que a presença do Senhor seja real e verdadeira naquilo que Ele tem falado conosco. Precisamos obedecer. Precisamos nos submeter à vontade do nosso Deus. Não é tempo mais de brincar. Não é tempo mais de ficar indo dar passeios no mundo e voltar para a casa do Senhor. O Senhor já está cansado dessas voltinhas que nós estamos dando e desse muro que nós estamos subindo. Está na hora de a gente descer desse muro e tomar uma posição com o Senhor. Nós, como igreja de Cristo, sabemos para o que nós fomos chamados. Cada um de vocês aqui, que algum dia serviu ao Senhor, ou que serve ao Senhor, sabe aonde o Senhor te chamou. E Ele diz nesta noite que Ele não abre mão de você. Ele não abre mão daquilo que Ele te chamou. É tempo de voltar. Chega de brincar. Chega, o Senhor já deu tempo demais. O Senhor já deu tempo demais para você escolher o que você quer da sua vida. Ele deixa você fazer o que você quer em relação à sua vida profissional. Mas Ele quer também uma sinceridade com Ele. Ele quer um compromisso com Ele. Ele quer você sendo usado em lugares que você jamais imaginou. Porque Ele é um Deus que fala e cumpre a hora certa. Ele não tem prazer nas suas adversidades. Ele não tem prazer nas suas dificuldades. Ele não tem prazer em te ver sofrer. Mas nós sabemos que nós precisamos levar muito mais a sério Deus do que nós estamos levando. Essa semana, o Senhor me deu uma frase que mexeu muito comigo. Quem entrar em piloto automático, derramando só releitura das experiências passadas, faz com que a unção vá para um campo de habilidade, perdendo o cheiro da presença. Temos que ter cuidado com esse piloto automático. Às vezes nós subimos aqui, cantamos, tocamos. Às vezes nós subimos aqui, pregamos, servimos o templo, orando, mas no piloto automático. E o Pai não quer isso mais da gente. Quando eu particularmente, falo por mim, quando nós chegamos aqui na igreja, nós tivemos algumas conversas, e das nossas lideranças passadas, dos momentos que nós tivemos com jovens, com mulheres, e a gente fala com tanta vontade, com tanta alegria, porque nós vivemos tantas coisas boas. E essa semana, quando o Senhor me deu essa palavra, Ele falou comigo, é sobre isso que eu estou querendo dizer. Quando o Senhor te encontrou, quando o Senhor usou você em um ministério, quando o Senhor te impulsionou a falar com uma pessoa, quando você recebeu o Espírito Santo de forma extraordinária na sua vida, a gente só usa quando.
com habilidades passadas. Quando o Senhor, Ele derrama todos os dias algo novo para as nossas vidas. Só que nós não estamos dispostos a isso. Nós queremos apenas retroceder. Nós queremos ficar quietinhos. O Senhor me entende. O Senhor sabe. Eu não quero não, Deus. Eu estou falando para mim também, irmãos. E o Senhor, Ele está nos chamando para um lugar de seriedade com Ele. Seja na olaria, ou seja em um barril de fermentação. O vinho que Deus tem para derramar sobre as nossas vidas, querido, é muito precioso. O que Deus entrega para nós é precioso demais para a gente ficar pensando se a gente quer ou não. Porque Ele nos ama. Ele deu a sua vida, deu o seu Filho por nós naquela cruz. Sem hesitar, sem pensar, na verdade, mesmo sabendo que eu e você às vezes ia dar uma volta no mundo e ia voltar para dentro da igreja. Mesmo sabendo que eu não quero compromisso com o Senhor, que eu só quero quando as coisas estão muito difíceis. E quando as coisas se resolvem, eu vou para o lugar que eu queria estar. Eu estou com o dinheiro no bolso, está tudo resolvido. Agora você espera só um pouquinho, tá, Jesus? Muitos de nós queremos a bênção, mas não queremos o dono da bênção. Quando na verdade Ele nos fala que Ele nos daria uma vida de abundância. E é automaticamente recebido quando você se compromete a viver uma vida de santidade com Ele. Você passa por situações difíceis, mas você vê o Deus do impossível se movendo por você. Você passa pela enfermidade, você vê o Deus do impossível se movendo na sua causa. Mas existe algo que nós precisamos fazer. Posicionamento. Reconhecer que Ele é tudo que nós precisamos. Nós até fazemos as coisas bem quando nós estamos no piloto automático. Mas a gente não carrega o mesmo peso de Deus. A gente executa com a técnica, mas não existe fogo. Deus não quer apenas nossa habilidade, Ele quer presença. Ele quer habilidade no reino. Ele quer que a unção que paira sobre as nossas vidas sejam transbordantes, para transbordar na vida dos nossos irmãos. Nós podemos ter habilidades, falar bem, cantar bem, mas sem a presença do Espírito Santo é impossível nós termos contentamento. Nós sairemos daqui vazios. Quando Ele vem, quando Ele está, a manifestação de Deus sobre as nossas vidas é impactante onde nós passamos. As pessoas nos reconhecem como filho e filha de Deus. As pessoas nos reconhecem aonde nós colocamos os pés. E às vezes nós vamos precisar falar que nós estamos da igreja. A Bíblia diz que o nosso brilho será diferente. Mas eu preciso me posicionar. Eu preciso que a unção que ecoa sobre a minha vida seja transbordante. Que corações sejam tocados, que vidas sejam transformadas e que o ambiente seja mudado com a presença de Deus em mim. Por isso que Deus quer vinho novo. Em Lucas 5,38, Ele fala: o vinho novo deve ser colocado em odres novos,
Deus não quer que vivamos apenas do que Ele fez ontem. Ele quer você fazendo o hoje e experimentando o novo de Deus hoje. A presença de Deus não tem cheiro de coisa velha. Ela tem cheiro de azeite fresco. Em Salmos 92, que eu falei, foi ungido com azeite fresco. Ele quer te tocar de novo, Ele quer renovar a unção dEle sobre a sua vida. Ele quer fazer algo novo em nós. Precisamos estar disponíveis. Deus não nos chamou para viver lembranças espirituais. Ele nos chamou para viver encontros com Ele. A igreja não está precisando ser habilidosa, queridos. A igreja precisa que a gente carrega o cheiro da presença de Deus. Que a presença do Senhor nos encontre nesta noite. E que você esteja disponível para viver o novo de Deus na sua vida. Eu gostaria, Beto, não foi combinado, mas existe um louvor que eu gostaria que você colocasse. É um vídeo, na verdade, no YouTube, que eu separei à tarde. Me perdoe por não ter colocado, não te mandado. Me refaz diante do trono. Eu gostaria que você assistisse esse vídeo agora, com muita atenção. E ao mesmo tempo pedindo ao Senhor para que Ele te refaça para viver o novo dEle. Eu sou aquela menina. Eu acreditei que o amor daquele homem era verdadeiro. Aos poucos, ele me afastou dos meus amigos, da minha família. E eu pensava que eles não gostavam do nosso relacionamento porque não queriam a minha felicidade. E eu entreguei a ele tudo que eu tinha de mais precioso. Até o dia em que descobri que eu não era o grande amor da vida dele. Eu era apenas uma de mais 3. Teu amor me desfaz, teu amor me refaz, quebra tudo e faz de novo, e de novo teu amor me desfaz. Teu amor me refaz, quebra tudo e faz de novo, e de novo teu amor me refaz. Eu sou aquele menino. Eu cresci sem um referencial de pai. Como me fez falta um ombro amigo, alguém importante que pudesse me ensinar aonde ir, o que fazer, alguém que estivesse ali por mim. Eu me senti abandonado, rejeitado, sem chão, sem valor. Por quê? Por que comigo? Eu era tão pequena. Por que ele me tocou assim? Eu me senti tão suja, tão desprezível, indigna, tão usada. Oh Deus,
permanecia comigo. Teu amor me refaz, quebra tudo e faz de novo. E de novo teu amor me refaz. Eu sou aquela mulher. Eu me lembro do dia em que o médico me disse: você tem apenas 3 meses de vida. E agora, meus sonhos, tudo que eu construí, o que eu fiz pra merecer tudo isso? Eu sou aquele homem muito religioso. Para mim, tudo tinha que estar perfeito. Na minha casa, todos tinham que andar na linha. Eu era muito rígido comigo mesmo e principalmente com os outros. Até que um dia eu caí. Teu amor me desfaz. Eu caí. Teu amor me refaz, quebra tudo e faz de novo. E de novo teu amor me desfaz. Teu amor me refaz, quebra tudo e faz de novo. E de novo teu amor me refaz. Deus, aonde você está? O Senhor está me O ouvindo? Senhor está me ouvindo? Será que o Senhor pode me restaurar? Pode pegar os cacos da minha vida e me fazer de novo? Eu me arrependo, Senhor. Perdão, Senhor. Perdão. Será que o Senhor pode ser o meu pai? Eu preciso tanto de colo. Cura-me, Senhor. Me ajuda, pai. Cura-me. Será que o Senhor pode me tocar e lavar o meu coração, curar minhas emoções e me restaurar completamente? Eu me rendo a Ti, Senhor. És o Deus que me cura. Aleluias. Pai, És o Deus que sabe. junto com os meus irmãos, Senhor, em unidade, És o Deus clamamos ao Teu nome nesta hora, Jesus. Eu sei que o Senhor, ó Deus, não trouxe essa palavra ao coração, Senhor. Não foi à toa, Senhor. és o Deus Foi com uma pontualidade, Senhor. Foi com significância, Senhor, a tudo aquilo, ó Deus, que eu precisava também sentir. Que eu precisava também me posicionar. Te peço, Senhor, nesta hora, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui, que entraram nestas portas nesta noite pedindo uma resposta do Senhor. Te peço, Senhor, para que o Senhor cuide de cada coração, Senhor. Senhor, como nós dissemos aqui, Senhor, muitas vezes a rigidez é por conta, Senhor, de excessos de passado, medos, traumas, Senhor, culpas, falta de perdão, Senhor. Mas o Senhor está aqui para restaurar as nossas vidas, para restaurar a nossa aliança, para começar tudo novo de novo, Pai. Peço, Senhor, para que o Senhor, ó Deus, possa agora, Senhor, visitar cada um, ó Deus, de forma, Senhor, individual. Senhor, na sua particularidade. E que sejam encontrados pelo Teu Espírito Santo e tocados, Senhor. Que cada palavra, Senhor, ministrada aqui possa ter chegado ao coração dos Teus filhos, ó Deus. Apesar de mim, Jesus. Pois o Senhor é um Deus de amor. O Senhor é um Deus de cura. O Senhor transforma. E tudo aquilo que o Senhor tem para nós é diário, Senhor. É para cada dia, Jesus. Que todas as preocupações que tiram no Senhor do propósito, que todas as preocupações que nos tiram de avançar, nos deixam avançar contigo, Pai.
sejam, Senhor, dissipadas neste momento. E que a Tua presença, Senhor, encontre as nossas vidas, nos dando seguranças e certezas. Que passando, Senhor, qualquer situação contigo, Senhor, vale mais do que estar no mundo e perder a nossa alma, Jesus. Senhor, eu peço que o Senhor encontre a cada um dos meus irmãos nesta noite. E que eles sejam renovados pelo Teu Espírito Santo. Peço que você fique de pé nesse momento. E eu gostaria de pedir aos diáconos, às irmãs, se existe alguém que queira oração nesse momento, que essa palavra tocou ao seu coração, e você queira que alguém ore por você e interceda pela sua vida, ou se você quer falar com o Senhor, muda-me, Senhor. Renova-me, Senhor, transforma, Senhor. Vem aqui nesta noite, não precisa ter vergonha. Nós estamos aqui, irmãos. Nós estamos aqui também